tarde, nós estamos aqui com o Dr. Sérgio Jordi e a gente vai falar um pouco sobre ADH. Antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre você, sobre qual faculdade você cursou, e é isso. Tá, eu sou neurologista e eu fiz a especialização em neurologia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e sou chefe do departamento de doenças neurodegenerativas da Santa Casa de Santo Amaro. As doenças neurodegenerativas todas, elas são doenças em que só ultimamente tem ganhado um pouquinho mais de visibilidade na mídia geral. Porque, primeiro, a incidência delas é menor do que a incidência de Parkinson ou de síndrome de Down, que você estava dizendo, né? E de outros, é uma doença mais rara. Então, essa é uma doença bem mais desconhecida. E como é uma doença que se dá, na maioria das vezes, com pessoas que têm uma idade mais avançada, ela acaba ficando menos vista na mídia. Na verdade, essa é uma pergunta muito importante, porque são duas manifestações extremamente importantes. É difícil de dizer qual seria a mais importante. Porque numa determinada fase da doença, a coreia e as manifestações motoras são mais importantes, porque são mais exuberantes. E numa outra determinada fase da doença, em que a demência se instala e o paciente começa a evoluir, isso se torna muito mais importante do que as manifestações motoras. E aí o paciente realmente perde o contato com a realidade, com os entes queridos, com as pessoas que estão em volta e começa a ter problemas muito sérios de socialização. Na verdade, o diagnóstico é realizado com, geralmente, as primeiras manifestações do paciente. Então, ele começa com manifestação motora, muitas vezes eu já com algum certo grau de demência. A história representa mais de 70% do diagnóstico. Você vai conseguir descobrir, pesquisando a família, que tem outros pacientes, que há uma doença genética, uma herança dominante. Então, a chance dos filhos terem é extremamente elevada, infelizmente. E é por isso que se faz. E aí se faz o teste genético. Então, tem como você fazer a pesquisa da huntingtina, que eles chamam, né? Que é a proteína que vai dar as alterações. Então, você faz o diagnóstico de certeza com um teste genético. Os principais sintomas, geralmente, são os sintomas motores, né? Que é a coreia. Na verdade, coreia é uma coisa que significa dança. O paciente começa com movimentos ritmados e que a pessoa não consegue controlar ou inibir muitas vezes esses movimentos. Então ela começa com movimentos ritmados e devagarinho esses movimentos vão ficando cada vez mais intensos, de modo que a pessoa às vezes faz movimentos muito exuberantes, que de fato representam a coreia, né? Uma dança, a pessoa levanta, faz movimento com o braço, é uma coreografia. Na verdade, hoje essa é uma questão que se dá para quase todas as doenças degenerativas neurológicas. O tratamento tem que ser multidisciplinar. Então você precisa que tenha um médico que vai acompanhar a situação clínica do paciente, você precisa ter um psicólogo, às vezes um fisioterapeuta, né? E outros, o cuidador, né? Então a gente sabe que o cuidador tem um papel extremamente importante, porque é aquela pessoa que vai ficar com o paciente o tempo todo, e o cuidador está submetido a alto nível de estresse. Então existe a doença do cuidador por estar cuidando de uma pessoa nessa condição. Tem fonoaudiólogo também, né? Fonoaudiólogo,
Tem toda uma equipe que, dependendo de qual sintoma o paciente vai apresentar, você vai ter que ir agregando na sua equipe para você fazer o tratamento mais abrangente desse paciente. Na verdade, a gente trata alguns dos sintomas. Então, a gente tenta usar medicamentos para minimizar os sintomas. Existe uma molécula, existe o xenazine, que tenta diminuir um pouco as manifestações. Existem algumas outras coisas. Com relação ao comportamento, tem várias medicações que você pode usar para tentar melhorar a situação de alteração. Às vezes tem sintomas psicóticos, tem a depressão, tem uma porção de coisas que aí fica quase que impossível de você lidar com a pessoa se não tiver um tratamento desses sintomas. O caso mais grave que eu tive foi de um paciente que, quando começou a ter uma evolução, a demência começou a ficar mais avançada, ele cometeu suicídio. Foi terrível. Acho que esse caso foi um dos piores, vamos dizer assim, nesse sentido, né? O primeiro contato que eu tive com essa doença foi na faculdade de medicina. Foi um trabalho assim como esse, assim, que vocês estão fazendo, em que um colega da escola, da faculdade, numa visita, que a gente trabalhava num posto de saúde, fazia um estágio no posto de saúde, ele fez uma visita na casa de um paciente que tinha doença de Huntington, e aí ele fez uma descrição muito grande, muito bem feita, bem abrangente da doença, e foi com essa a primeira vez que eu conheci sobre essa doença. Olá, eu sou a Ana Paula, estou aqui representando o grupo de Biologia da Escola Leda Guimarães Natal. Eu estou aqui com a presidente Vita, prazer, que ela faz parte da Associação Brasil de Huntington. Vamos começar com a nossa entrevista com você falando um pouco sobre a BH, como que surgiu a ideia de vocês criarem uma associação sobre a doença? A iniciativa foi de um médico, neurologista, Dr. Valmir Galvão, que na ocasião ele estava fazendo uma tese de doutorado na Unicamp. Então ele vendo o sofrimento das pessoas que tinham doença de Huntington, né, ele convidou o grupo de pessoas para fundar uma associação, né? Desse grupo, né, hoje ainda tem pessoas que fundaram a associação, que está muito atuante na associação. Nós temos a Maria Goretti, a vice-presidente Keidília, né? Então pessoas que ainda estão junto, trabalhando em prol de dar o apoio aos familiares. Quando você percebe na sua família, né, que seu pai ou seu avô, né, ele apresenta algum assim, movimentos involuntários, né? Ele apresenta assim, uma forma assim, de falar diferenciada, certo? Isso, né, você já vai pensando, olha, por que o meu avô tem e por que o meu pai tem? Olha que interessante, meu irmão também já está tendo, né? Aí, às vezes, as pessoas procuram a gente para saber, né? Olha, meu irmão está em dúvida que ele tem a doença ou não, né? A gente precisa de fazer o teste genético, né? Vocês têm como indicar, né? A gente não tem forma de fazer o exame gratuitamente, né? Então a gente tem uma lista de laboratórios que a gente pode fornecer para a pessoa, né? Aí a pessoa, né, recebe o exame, saiu positivo o exame. Então elas entram em contato através do telefone, né? Ou através do e-mail, né? E aí, se elas querem conversar, a gente marca e vem conversar com elas aqui, né? Então você dá uma orientação. Dá uma orientação, fala, olha, realmente a cura medicamentosa ainda não tem, né? Mas tem assim, você vai tomar os medicamentos que o médico vai te passar, tá? Vai melhorar um pouco, né, a parte a motora, vai melhorar um pouco a cognitiva, vai melhorar um pouco a parte neurológica, né, certo? Porém, né, a doença ela é degenerativa. Então, cada dia que passa, está degenerando uma partezinha do seu cérebro, né? E como você é o nosso comandante, ele vai degenerando toda a nossa parte do corpo. As limitações. Quando você quando o sintoma aparece, né? Você ainda pode assim trabalhar um pouco, né? Você ainda tem assim o lazer, você pode fazer assim uma atividade física, certo? Na medida que vai avançando, né? A doença ela vai te comprometendo, então isso aí vai cessando,
aos poucos tudo vai cessando, tá? Vai parando, né? Então você deixa, né? Às vezes você fica apático, você não quer, você não tem vontade de sair, né? Mesmo que sua família chama você para sair, você fica um pouco mais apático. Você começa a falar, você começa a ter assim, uma dificuldade de falar, de articular as palavras, né? À medida que vai avançando, todo esse comprometimento também eles vão se aprofundando cada vez mais. A doença de Hunt, ela faz parte do grupo das doenças raras, né? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, de 6 a 7% da população possui um tipo de doença rara. A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, tem 8 mil tipos de doenças raras. A doença de Hunt se insere dentro desses 8 mil. Tá? Nós temos uma associação, a gente tem 2.600 pessoas cadastradas dentro do Brasil inteiro. Né? E por ser uma doença rara, né, ela é pouco conhecida porque ela tem uma mortalidade alta, né? Porém o índice dela na população ele é menor. Você pega-se os diabéticos, né? No Brasil a gente tem mais de 1 milhão de pessoas com diabetes. O estudo para diabéticos, né, é muito maior, os laboratórios investem muito mais para pesquisa de diabetes do que para uma doença rara. Quando a pessoa está muito assim, já muito avançada, geralmente é o familiar que vem. A família responde muito pelo paciente, né? Então o paciente tem muita dificuldade de andar, né? Então, é bem dependente. Ele é bem dependente, ele fica muito dependente. Quanto mais vai avançando, né, mais dependente ele fica. Né? Vira uma criança, né? Vira uma criança, assim, tem que dar comida na boca, né? Na família da minha mãe, quarta geração que tem a doença de Huntington. Quando minha avó descobriu que estava com essa doença, foi um processo muito difícil. Eu lembro dela ser bastante triste e muito agressiva. Eu lembro que minha família se reuniu todinha só para cuidar dela. Mas eu era pequena demais, então não sabia o que se tratava direito essa doença. Mas quando minha mãe completou 30 anos de idade, ela começou a mudar em vários aspectos. Então levamos a minha mãe até o neurologista, fizemos vários exames e foi comprovada a DH. O médico nos comunicou que era uma doença hereditária, sem volta, que seria muito delicado o estado da minha mãe. Minha mãe era uma guerreira. Ela morreu com 56 anos de idade. Foi um processo muito difícil, mas muito compensador. Eu tenho mais um irmão e não fizemos o teste genético. Achamos que se Deus reservou esse teste de vida, devemos aceitar. Eu não restringi nada da minha vida por conta da doença de Huntington. A dança da vida, ela é única. Devemos aproveitá-la. São os pequenos momentos que nos engrandecem. Sou Regiane Marisa, tenho 37 anos e a DH ainda não se manifestou. Mas saber que essa doença está no gene da minha família me fez valorizar ainda mais cada segundo da minha vida. Say something, I'm giving up on you.